A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Meus amados, hoje eu trago um tema, que fala sobre tratando as emoções. João 1, 45, 51. Meus amados, as nossas emoções muitas vezes nos controlam. Por isso, quando estamos empolgados, precipitamos em nossas decisões e quando estamos aborrecidos, falamos as coisas que não diríamos se estivéssemos calmos. Mas, e se conseguíssemos controlar as nossas emoções ao invés de sermos dominados por elas? Queridos, cientistas têm criado remédios para controlar as emoções e terapeutas procuram tratar com as causas do sofrimento humano. Felipe havia sido chamado por Jesus e passou a seguir o Mestre, João 1,43. Por isso, estava muito feliz. De imediato, Felipe chamou seu amigo Natanael para seguir a Cristo também, mas a reação de Natanael não foi positiva. Versículo 46. Enquanto Felipe estava muito alegre, Natanael se mostrou uma pessoa amarga e infeliz. Quando Jesus foi conversar com Natanael, seu temperamento mudou e ele ficou muito alegre. Versículo 49. Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de forma para alegrá-lo. Do mesmo, Jesus quer fazer com cada um de nós. Amém? Todas as pessoas têm emoções. A diferença está em como as demonstram. Podemos definir em 4 tipos de pessoas quanto ao demonstrar suas emoções. A primeira seria neutras, pessoas que não demonstram suas emoções, tentam negar seus sofrimentos ou parecer insensíveis. A segunda seria positivas, pessoas que demonstram mais as boas emoções, procuram tratar todos de forma agradável. A terceira, negativas, pessoas que demonstram emoções ruins, são ásperas e rudes com os outros, mesmo se não tiverem culpas. Meus queridos, a quarta emoção seria emotivas. Pessoas que demonstram qualquer emoção podem ser descontroladas ou apenas naturais diante da situação. Mas eu queria saber, como tratar as emoções. Iremos refletir sobre o que Jesus fez e como tratou as emoções de Natanael para aprendermos como melhorar nosso temperamento. Primeiro, reconhecendo emoções negativas, no versículo 46 e 48. As emoções negativas precisam ser reconhecidas e tratadas. Às vezes, sentimos algo ruim e isso é inevitável. O que não podemos é nos ressentir, ou seja, sentir novamente, porque o amor de Deus não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 5. O que acontece quando a pessoa fica ressentida é que isso vira uma raiz de amargura. Hebreus 12, 15. Natanael estava profundamente amargurado e Jesus o fez reconhecer isso ao dizer para ele que o havia visto embaixo de uma figueira antes de Felipe falar com ele e o chamar. Versículo 48. Provavelmente, Natanael já estivesse triste e foi meditar embaixo de uma árvore, como as pessoas tinham costume naquele tempo. Mas o diferencial foi o fato de que Jesus viu Natanael quando este pensava que ninguém sabia o que estava sentindo. Versículo 47. Meus queridos amados irmãos, Jesus tratou
com as emoções negativas de Natanael, fazendo-o reconhecer. De que forma? Letra A, preconceito, versículo 46. Quando Natanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, estava se baseando em um preconceito já formado a respeito de uma região desprezada naquele tempo. Ele precisou reconhecer que sua fala se baseava tão somente em um preconceito. Sabia muito do que o povo falava, mas não se lembrou do que as Escrituras diziam que o Messias seria chamado de Nazareno. Mateus 2:23. Ora, se você sofre preconceito ou é uma pessoa preconceituosa, saiba que isso te impedirá de ser feliz. Então deixe o que as pessoas dizem e fiquem com o que Deus fala a seu respeito, pois o que Deus fala não é preconceito, e sim verdadeiro conceito da verdade revelada. João 17:17. Meus queridos, devemos reconhecer seus ou nosso preconceito e se livrar deles para ser feliz. A letra B diz o seguinte sobre a baixa autoestima, versículo 47. Quando Jesus escreveu Natanael como um verdadeiro israelita, estava levantando a autoestima dele, que estava muito baixa. Por isso, Natanael precisou reconhecer que a sua própria concepção de si mesmo o impedia de ser feliz. Quando caímos diante dos preconceitos do mundo, que estipulam padrões de beleza, por exemplo, somos levados a uma baixa autoestima que pode ser altamente prejudicial para as nossas vidas. Então precisamos reconhecer essa baixa autoestima para nos levantar e sentir que somos capazes de vencer nossos problemas e dificuldades. Queridos, reconheça suas baixas autoestima e descubra que você é capaz. Na letra C, decepções, no versículo 48, a meditação de Natanael debaixo da figueira permanecerá um mistério quanto ao motivo de estar ali, mas possivelmente tenha passado por decepções durante aquele período. A situação econômica, política e social daquele tempo era crítica, o que gerava muitas decepções das pessoas. As decepções que passamos na vida tendem a nos paralisar. Às vezes achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito, mas não é assim. Podemos nos abrir para novas possibilidades, confiando sempre em Deus e não no homem. Jeremias 17:5. Não podemos deixar que no presente as decepções do passado nos impeçam de ser felizes no futuro. Queridos, reconheça suas decepções e não deixe de ser feliz. O reconhecimento de um terreno ou assunto é indispensável antes de entrar neles. Por isso, antes de tudo, precisamos reconhecer nossas emoções, no caso das emoções negativas, que nos atrapalham muito. Precisamos reconhecer quando elas são frutos de preconceito, de baixa autoestima ou de decepções, para não nos deixar controlar por esses maus sentimentos. Amados, aprenda a reconhecer as suas emoções negativas. Segundo, cultivando emoções positivas, no versículo 49 e 51. As boas emoções devem ser cultivadas como parte do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. A vida cristã descrita na igreja primitiva era de sentimentos agradáveis, mesmo diante das perseguições que enfrentavam. Atos 2, 42 e 47. Jesus se revelou uma pessoa contagiante e semeou bons sentimentos na vida de Natanael. Por isso, ele conseguiu melhorar seu temperamento de forma tão repentina. O mestre estava acostumado
a lidar com o mau temperamento de pessoas como, por exemplo, Pedro, que era inconstante, Lucas 5, 1, 11 e João 13, 1, 8. Deste modo, é nossa vida antes e depois de conhecer a Cristo. Somos transformados em uma nova criatura. Repito, nova criatura, 2 Coríntios 5, 17. Queridos, para cultivar as emoções positivas, o que precisamos? Precisamos do senhorio de Jesus, versículo 49, quando Natanael exclamou, reconhecendo quem era Jesus, nem parecia o mesmo homem que não tinha mais esperança, versículo 46, agora se mostra como um homem convicto e alegre. A primeira coisa que precisamos para controlar nossas emoções é de alguém que nos controle e que nos ensine a ser feliz. Somente o Deus Criador do ser humano pode fazer isso. Então devemos reconhecer que Jesus é o Senhor, Filipenses 2, 10, 11. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, recebemos a salvação de nossas vidas, Romanos 10, 9, 10. Quem crê em Jesus se torna um filho de Deus, João 1,12, e o Espírito Santo passa a habitar em sua vida, 1 Coríntios 12, 3. Não existe emoção mais linda do que receber a Jesus como Senhor e Salvador, Lucas 2, 11. Amados irmãos em Cristo Jesus, cultive a melhor das emoções, recebendo Jesus como Salvador, como seu Senhor Salvador. Meus amados, B, a aceitação, do versículo 50. Jesus aceitou Natanael como estava demonstrando amor por sua vida. Foi isso que o impressionou Natanael, pois as pessoas o tratavam pelo que possuía, pelo que fazia ou pelo que era, e mesmo assim não aceitavam. A rejeição é um dos motivos de traumas em muitas pessoas. O que precisamos para ser feliz é de aceitação. Deus nos recebe como estamos e nos restaura para sermos a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, 27. Somos como vaso quebrado nas mãos do olheiro, que nos molda novamente. Jeremias 18, 1, 8. Queridos, cultive boas emoções, sabendo que Deus te aceita. Amém? A letra C, sonhos, no versículo 51. Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória. Com essas palavras, o mestre estava o ensinando a sonhar com o futuro e a ter esperança em Deus. Jesus sabia fazer isso como quando falou do paraíso com o ladrão na cruz, Lucas 23, 43. Natanael continuou seguindo a Jesus e o viu depois de ressuscitado, João 21, 2. As pessoas precisam de sonhos para ser felizes. Os sonhos nos trazem expectativas para viver o futuro. A esperança é o que nos motiva para continuar. Uma pessoa sem sonhos sente-se infeliz e desanimada. Não desista, meus irmãos amigos. Não desista, meus amados irmãos em Cristo, de seus sonhos, pois Deus não desiste de você. Ele jamais vai desistir de você. Queridos, cultive boas emoções através de sonhos para o futuro. As boas emoções precisam ser cultivadas como um jardim bem cuidado. Isaías 58, 11. Se não semearmos bons sentimentos, não colheremos resultados positivos. Gálatas 6, 7. Mesmo que passar por dificuldade, espere no Senhor, que trará o resultado do que você tem semeado. Salmos 126, 5, 6. Cultive, pessoal. Cultive, meus irmãos. Cultive, minhas irmãs, emoções positivas em seus corações. Eu finalizo aqui dizendo: trate suas emoções. De que forma? O equilíbrio das emoções. Certamente, esta é uma característica da maturidade cristã que precisamos buscar. Para isso, é necessário reconhecer as emoções negativas como um preconceito, a baixa autoestima e as decepções para saber lidar com elas. Também devemos aprender a cultivar emoções positivas
para melhorar o nosso temperamento. Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael e lhe deu esperança para se tornar uma pessoa influenciada por bons sentimentos, ao invés de se deixar levar pelas coisas ruins ao seu redor. Assim como Natanael estava embaixo de uma figueira e Jesus viu, saiba que Jesus está vendo você e quer tratar com suas emoções. Queridos, deixe Jesus tratar das suas emoções. Meu querido amado Pai, muito obrigado, Pai, por ter me colocado essa reflexão para que os irmãos que vão ouvir, que ouviram esse áudio, possam sair com a semente germinando de seus corações, que elas possam tratar suas emoções, que ela possa te buscar, Jesus, como Salvador, ela possa te buscar para fortalecimento espiritual, que elas possam verdadeiramente tê-lo como único Senhor Salvador. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por ter colocado o direcionamento dessa palavra de reflexão. Que frutos possam ser levantados. Te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui, seu amigo, pastor José Nilson Almeida, Feira de Santana, Bahia, Brasil.